Boa tarde, você que acompanha o Novo nas redes sociais. Meu nome é Jéssica Petrovna, eu sou produtora de conteúdo do jornal e hoje nós estamos aqui com a terapeuta Lady Kelly Farias, da Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer. E hoje a gente traz para o Novo Jornal um assunto bem interessante, que é a game terapia, ou seja, é o uso de videogames no tratamento de crianças e adolescentes, né? Kelly, como é que funciona a game terapia, assim? Como é que vocês trabalham com os videogames no tratamento das crianças? Sim. Jéssica, sim, antigamente o videogame ele era visto somente como passatempo, como mais uma forma de brincadeira, né? E hoje o videogame está sendo utilizado bastante como terapia, né? De acordo, a gente detecta a patologia do paciente, o comprometimento que essa patologia trouxe, de cunho motor, cognitivo, desenvolvimento na escola que está comprometido, então a gente trabalha em cima. A gente escolhe o joguinho específico para essa criança para trabalhar esses aspectos. Então é mais uma adesão ao tratamento convencional que eles já realizam, né? Por ser criança, então a gente usa muito lúdico, mesmo que seja de uma outra forma. E o game terapia ajuda muito nesse processo. Essa questão de trazer um fator lúdico para o tratamento das crianças auxilia na adesão, assim, às vezes as crianças têm alguma dificuldade com a terapia ocupacional e passam a aderir com mais facilidade por causa do videogame. Como é que isso funciona durante o tratamento? Sim. Na terapia ocupacional, a gente tenta direcionar bastante em alguma atividade. Se tratando de criança, utilizamos bastante o lúdico mesmo. Mas, em se falando de videogame, facilita muito mais esse processo todo. Ainda mais essa era que a gente está utilizando muito, né? Celular, tablet, jogos para as crianças, como uma forma até de fica um pouquinho quieto assim. Eles sabem mexer muitas vezes muito mais do que a gente, então o jogo para eles fica tudo muito mais tranquilo. Então, para eles é uma brincadeira, mas para a gente é de cunho terapêutico mesmo, acompanhamento terapêutico. E qual a importância da terapia ocupacional e da game terapia no tratamento dessas crianças e adolescentes? É importante a partir do momento que é mais um recurso, né? Na terapia ocupacional a gente utiliza o recurso terapêutico como uma atividade como recurso terapêutico. Então, falando de criança, a gente utiliza brincadeiras, jogos, dinâmicas e o Xbox, que é o que a gente utiliza lá na Durval Paiva, só veio aderir mesmo ao tratamento delas. E adesão porque elas estão utilizando muito jogos em casa, utilizam bastante, já tem conhecimento. Então a gente só pega aquele joguinho específico para o que a gente deseja para trabalhar em cima. Então pode ser na área física, de equilíbrio, coordenação motora, agilidade, crianças que não conseguem ter nem sequer coordenação motora de segurar um lápis para escrever, então vai comprometer consequentemente o desenvolvimento escolar lá na frente. Então a gente trabalha essa parte também de coordenação motora ampla, fina, cognitivos, aspectos cognitivos também, então trabalha atenção, concentração, memória, resolução de problemas, tudo que envolve esse desenvolvimento escolar a gente vai trabalhando, né? A gente trabalha junto com a SAP, que é a Sala de Apoio Pedagógico, detecta aquela criança que está com uma dificuldade maior na escola, então fala, vamos assim, Kelly, aquela criança está com dificuldade em tal aspecto. Então a gente pega para terapia ocupacional em si, ou com a adesão do videogame para esse propósito. Questões neurológicas, questões sociais também, muitas crianças após o tratamento passam a ficar, Jéssica, um pouquinho mais reclusas, então se ausentou há muito tempo, por muito tempo da escola e agora está retornando, então fica um pouquinho mais isoladas. E esse tipo de videogame me possibilita trabalhar em parceria com outro coleguinha, então trabalho a interação, a socialização, favorece muito a terapia ocupacional. Geralmente as sessões duram quanto tempo? Vai variar muito. Como são joguinhos que geralmente cansam bastante, ou cansa a mente, ou o corpo mesmo, fisicamente falando, pode durar em torno de 30 minutos. E é feito de forma individual, em dupla, em grupo? Como é que vocês trabalham? Aí vai depender do meu propósito. Se eu quero trabalhar com aquela criança voltada para uma atenção maior, a especificidade e a atenção, então eu trabalho somente com ele. E se eu quero trabalhar interação, socialização, eu coloco dupla ou mais crianças para proporcionar isso. Em que casos a game terapia é indicada? Ela é indicada para pacientes que, por algum motivo, ou pela doença em si, ou pelo tratamento,
passou ter comprometimento em algum aspecto, né? Que seja neurológico, que seja cognitivo, como eu falei, afetou alguma parte, se for de câncer cerebral, por exemplo, afetou a parte motora, então eu vou trabalhar mais essa parte motora especificamente, ou a parte física, afetou o equilíbrio, a coordenação motora, então vai muito de acordo, é muito individual, né? Cada criança vai me trazer uma demanda e eu vou trabalhar em cima. E quais são os benefícios a longo prazo que vocês têm observado? Já faz 4 anos, né? Você estava me falando antes. Já tem um pouquinho mais de 4 anos. Que a Casa Durval Paiva Isso. utiliza a game terapia. E o que é que vocês têm observado de benefício nas crianças que fazem esse tratamento? Que tem trazido somente benefícios mesmo, é adesão ao tratamento de forma generalizada. A gente consegue na criança que está um pouco mais isolada, como é lúdico e como é uma grande brincadeira para eles brincam e participam ali daquele jogo sem perceber que estão fazendo uma terapia. Então tem trazido muitos benefícios realmente. Questões de equilíbrio também a gente tem visto muito. Tem uma paciente que ela chegou com um comprometimento de equilíbrio bastante forte e com o Xbox ela tem conseguido grandes ganhos, a gente conseguiu grandes evoluções, não somente nesse aspecto, mas no aspecto cognitivo também. Então joguinhos mais pedagógicos a gente consegue trabalhar, assim, favorece muito. Tem alguma idade mínima, alguma idade em que é mais recomendado? Jéssica, não tem uma idade mínima, assim, pelo menos uma criança que tem algum entendimento, né? Dependendo do jogo, vai precisar de alguns movimentos, repetir alguns movimentos que estão na tela, então precisa ter pelo menos algum entendimento. Mas digamos que de 5 anos a idoso, até o idoso hoje está sendo está utilizando bastante o Xbox, o videogame de forma geral. Você estava falando que utiliza jogos que as crianças já brincam em casa, né? Mas assim, pro pai ou pra mãe que está assistindo isso agora e que acha que às vezes é só colocar ele na frente do videogame e que já vai estar ajudando. Tem algum exercício que dá para ser feito em casa ou de fato tem que procurar uma terapeuta ocupacional para trabalhar com videogame no desenvolvimento das crianças? Jéssica, no geral, é interessante que, para terapia, como terapia, é interessante que tenha acompanhamento, é primordial que tenha esse acompanhamento terapêutico, com o terapeuta. Em casa, um jogo por si só de videogame, ele vai ser como passatempo, como brincadeira mesmo. Mas, como terapia, tem que ter o acompanhamento de um terapeuta habilitado, né, para estar trabalhando os aspectos, objetivando realmente o que o paciente está necessitando. Em casa vai ser de brincadeira, passatempo mesmo. Existe algum tempo estimado de tratamento ou vai depender muito de acordo com o caso? Vai depender muito de cada criança, da forma como essa criança vai estar respondendo aos nossos estímulos, né? Cada organismo vai responder de uma forma diferente. E a gente vai estimulando isso, pode ser, pode acontecer, vamos supor, pelo menos uma vez por semana, mas estipular um tempo, um prazo realmente é complicado, vai depender muito do que a criança vai me trazendo de resposta, né? Essa devolutiva delas, vai depender muito de como ela vai, a cada sessão, me respondendo aos estímulos. E para o pai ou para a mãe que se interessou na ideia da game terapia, como é que ele pode entrar em contato com a Casa Durval Paiva? Como é que ele pode ter acesso a esse tipo de tratamento? Tem muitos profissionais que estão trabalhando com game terapia hoje já. Está bastante amplo, está ampliando bastante essa área. Na Durval Paiva a gente somente atende pacientes de lá, né? Crianças e adolescentes da Casa Durval Paiva, mas tem muitos profissionais que estão habilitados e que utilizam o videogame como recurso terapêutico. Então é procurar realmente um profissional adequado aí em clínicas, tem muitas clínicas que oferecem. Eu não vou saber te dizer hoje uma clínica, mas tem clínicas, tem profissionais que estão habilitados a trabalhar com game terapia. A gente estava conversando antes, você estava me contando que é um tratamento recente, né? Assim, faz pouco tempo e ainda tem poucos estudos. Isso. Mas é uma coisa que vem se desenvolvendo na área da terapia ocupacional? Vem se desenvolvendo bastante, Jéssica, vem crescendo muito. Até porque quando a gente fala de criança, como eu falei, a gente vai tentando trazê-la, né, para o tratamento, para o que a gente deseja. Então a gente usa de vários artifícios. E a gente usa corpo como recurso, aí o game terapia veio como mais um recurso para aderir para a gente, como um ganho, como favorecimento desse tratamento.
Então é só ganho, é só evolução mesmo, a gente vai utilizando de tudo. Na casa do Valpaiva, como é que vocês associam a game terapia aos outros tratamentos oferecidos pela casa? Sim, lá a criança, ela chega na do Valpaiva, né? Primeiro lugar onde ela é atendida é na assistente social, no serviço social, então depois ela é encaminhada para os outros setores. Após passar por cada setor, cada profissional vai saber, vai dizer então se aquele paciente em si vai ser necessário ficar com ele, digamos assim, para tratamento ou não. E quando ele precisa ficar comigo, digamos assim, para sua evolução, por causa de algum aspecto observado, algum comprometimento, eu posso inserir então game terapia como essa adesão ao tratamento. Então ele vai passar por todos os profissionais ali, a gente vai ver a necessidade dele, o que ele implica, o que ele deseja, as maiores queixas que ele chegou para mim, e aí sim eu vou ver se a game terapia se insere nesse processo. E para as pessoas que, assim, acham que precisam procurar a casa do Valpaiva, como é que é o acesso, como é que é o atendimento? Porque a gente sabe que o diagnóstico de câncer para uma criança ou para um adolescente é sempre uma notícia muito devastadora, né? Tanto para o paciente como para toda a família. É uma coisa que mexe em toda a rotina. Eu estava conversando antes sobre casos de pacientes que são no interior e que a mãe precisa deixar lá os outros filhos por causa do tratamento dessa criança. E como é que é o serviço que a Casa do Valpaiva presta para esses pacientes? Sim, Jéssica, é bem interessante você falar disso, porque assim, a casa ela não trabalha somente com a criança e o adolescente, mas também abrange os seus acompanhantes, né? Então, no momento de diagnóstico como esse, a criança, não somente a criança, mas todo o seu contexto familiar modifica por completo. Né? A mãe, muitas vezes, ela precisa se ausentar do trabalho para acompanhar essa criança aqui no estado, quando vem do interior. Aí fica o outro pai lá com as outras crianças, o avó, por muitas vezes. A mãe fica a maioria do tempo em tratamento aqui, vai em casa uma vez ou outra, tem outros filhos lá. Então a rotina mudou. Nesse contexto, a rotina já está completamente mudada. São muitas inseguranças, muitas incertezas, muito medo. Então lá na Durval, além do tratamento do filho, ela vai encontrar um apoio para ela, um apoio psicológico. Tem a sala de artes, onde as mães se encontram, e aí lá elas aprendem vários artesanatos, várias coisas, de cursos, inúmeros cursos, pelos quais elas têm a oportunidade de saírem aptas a desenvolver depois para elas, como um ganho realmente, como uma profissão. Então tem todo esse cuidado, né? Tem todo esse aparato, esse acolhimento que elas precisam nesse momento e após o tratamento também. Que é um acolhimento que não é só enquanto a criança está sendo tratada, né? Tem todo o antes, o durante e o depois. E o depois, justamente, o depois. Porque pelo menos durante 5 anos a criança fica em fase de manutenção, quando se fala de câncer. Então durante esse período ela vai ter esse apoio. E aí tem a nutrição, que dá todo um apoio do que a criança deve, orientação para a mãe, do que a criança pode comer nesse período ou não, né? Tem a fisioterapia, tem a psicologia, que tem esse apoio aí psicológico para essas mães, dando esse conforto mais emocional. Tem a farmácia também, o dispensário, onde elas podem estar indo, caso necessário, pegar os medicamentos durante esse período de tratamento. Tem a SAP, que eu tinha falado, que é a sala de apoio pedagógico, onde no período de tratamento elas se ausentam da escola e tem esse acompanhamento lá na casa. Tem, gente, não posso esquecer, tem o serviço social também, que é a porta de entrada da casa, e tem muitos outros profissionais aptos a estarem ali acolhendo quem chega, sabe? A gente está bem preparado, uma equipe multidisciplinar que trabalha em favor dessa criança e desse adolescente e dos seus acompanhantes, devolvendo um mínimo de dignidade, um mínimo de acolhimento e buscando, o nosso objetivo é a autonomia e independência deles, né? E essa reinserção após o tratamento, reinserção social mesmo para a vida, sabe, Jéssica? É um momento de tanta mudança, como a gente falou, e que quem está de fora não percebe o quanto muda, né? O quanto mexe assim aqui dentro. E aí o que a gente pode oferecer ali, a gente oferece, elas se sentem mais acolhidas e é como se fosse assim, vocês não estão sozinhas, né? Conta com a gente, que a gente está aqui. E elas sentem isso, é muito, muito prazeroso. Hoje a casa atende a 1.060 pacientes, não é isso? 1.060 pacientes em cadastrados, né? E mais de 550 em tratamento atualmente.
E como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com a Casa do Valpaiva? O telefone ou o endereço da casa? Sim, o telefone é o 4006-1600, né? A casa, ela disponibiliza nas redes sociais, assim, muitas vezes o que está precisando, porque a gente vive de doação, Jéssica. Então, assim, material escolar nesse período agora, material de limpeza, material de autocuidado, né, higiene pessoal, fralda, a gente tem bebês também na casa, então a gente recebe fralda. Então toda semana vai ter algo disponível aí do que a gente está necessitando, né? E pode ser feita doação também de outras formas, de forma bancária, né, por transferência, por boleto, entrando em contato com a casa também, é uma forma de vocês até conhecerem como é que é o trabalho, a estrutura da casa, cresceu bastante, então tem muitos quartos para abrigar esses pacientes, que não são poucos, que vêm muitos do interior. Então é interessante ter um tempinho para conhecer o trabalho, conhecer a equipe e o trabalho que a casa oferece. Obrigada, Kelly. Para você que acompanha o Novo nas redes sociais, não deixe de acompanhar também o trabalho da Casa do Valpaiva, como a terapeuta Kelly Farias acabou de falar. Você pode acompanhar nas redes sociais da Casa de Apoio à Criança com Câncer e ficar atento às doações que a casa está precisando, porque é um trabalho bem importante de acolhimento, né, dessas famílias. E continue acompanhando também o Novo Jornal RN aqui no Facebook, no Twitter e através do novo WhatsApp, no número 991133526, onde você fica atento às principais notícias do dia. Obrigada, Kelly. Boa tarde. Boa tarde.